Um traficante evangélico que controla uma área e norteia suas ações a mando de Deus. Será isso possível? É o que você verá hoje no caso do Complexo de Israel. Então, oi pessoal, que bom tê-los aqui de novo nesse canal que narra os fatos com sensibilidade e que dialoga com a sua inteligência. Religião e crime são inconciliáveis, correto? É o que nós habitualmente pensamos. Quem procura o crime se afasta da religião. E quem vai para a religião se afasta do crime. Parece o óbvio. No entanto, ultimamente tem surgido no Brasil algumas organizações criminosas que se dizem agindo em nome de Deus, se dizem numa guerra santa. De um lado temos o povo de Israel, uma organização criminosa chamada assim, o povo de Israel, que age dentro dos presídios cariocas, ligando pessoas, criminosos, a partir de aspectos religiosos e criminais, por mais contraditório que isso seja. E temos também o tema de hoje, o tal do Complexo de Israel, com um traficante que tem uma missão de conquista divina. Rodrigo, narra essa história para nós. Sandro, o Complexo de Israel, ele é uma comunidade formada no Rio de Janeiro, comandada por um sujeito chamado Álvaro Malaquias, conhecido como Peixão ou Arão. O Peixão, ele é pastor evangélico ordenado, e ele tem uma situação contraditória, porque ele é pastor e, ao mesmo tempo, chefe do tráfico de drogas. E ele age, né, na sua ação cotidiana praticando crimes que, em tese, ocorrem pela vontade divina. Um fato muito importante é que ele é de uma área chamada Parada de Lucas. Ele tinha por objetivo tomar uma área do Comando Vermelho chamada Cidade Alta. Segundo consta, né, as informações da polícia e tal, era muito difícil, porque era uma área muito bem guardada pelo Comando Vermelho, mas ele, o Peixão, diz que Deus determinou a ele que tomasse aquela área e salvasse aquela comunidade das mãos da facção rival. Então ele faz uma operação de guerra, segundo ele, né, com a vontade de Deus para tomar aquilo. E ele consegue tomar, e aquilo é visto como um milagre, assim, que ele conseguiu um milagre, uma obra divina, né, ao tomar aquela comunidade. E aí, quando ele toma aquilo, ele então chama toda essa região de Complexo de Israel, em homenagem àquela ideia daquele Israel bíblico, né, aquele ideal de Israel que consta na Bíblia. Porque, como a gente falou no começo, tudo que ele faz é, segundo ele, né, assim, amando de Deus. Então ele tem essa missão de libertar o seu povo, de libertar o povo de Deus numa visão bíblica, só que atrelada ao crime, ao tráfico e a uma série de violências. E ele não vê contradição, como em muitos momentos na história também não se viu. Por exemplo, nas cruzadas, quando a primeira cruzada foi tomar Jerusalém de volta, que estava na mão de grupos muçulmanos, e também havia justificativa de que se cometessem crime naquela Guerra Santa, e cometeram bastante, quando tomaram Jerusalém, os próprios cronistas cristãos disseram que poucas vezes se viu tanta crueldade com mulheres, com crianças, com tudo. Mas estava justificado porque era a ideia do infiel. Então, não era gente igual a mim, eu estou reconquistando aquilo para Deus. Inclusive, nessa ideia de que as coisas estão justificadas se forem em nome de Deus, era até a tese de um dos ligados ali à primeira cruzada, que depois virou inclusive santo da igreja, São Bernardo, que dizia que matar as pessoas, mas nessas circunstâncias, não seria um homicídio, e sim um malicídio. Eu estaria matando o mal e não uma pessoa. Rodrigo, ele é conhecido pelo tráfico, mas não é só tráfico que ele pratica. Tem acusações sendo de diversos homicídios,
de crimes de tortura. Então é um sujeito que tem na sua ação a violência como método, né, de dominação. O que é esquisito, porque, né, a ideia da religião não tem nada a ver com violência, né? Mais ou menos. O que nós tivemos ao longo da história de deuses guerreiros é um número muito grande. Mas, Rodrigo, até para se legitimar na comunidade, dizem que ele também faz obras sociais. Fez. Interessante isso. Ele tem orgulho de dizer que a comunidade dele é limpa, que não tem lixo na rua, que não tem pichações. Ele faz muitas obras sociais na comunidade. Ele fez uma ponte, isso chega a ser engraçado, porque entre as comunidades não tinha como passar de carro, o governo não fazia a ponte que a comunidade queria, ele fez a ponte. E aí ele colocou lá uma placa com os valores gastos, e segundo a mídia, ele gastou 10% do que o Estado gastaria para fazer aquela mesma ponte. Então ele tem uma ação social muito grande, e ele se vangloria disso, né? Da ideia de que realmente a comunidade que está dominada por ele é uma comunidade boa, em que as pessoas vivem bem. Bom, é interessante que ele bote lá a placa como se fosse o Estado, porque justamente essa é a ideia de construir a cidade de Deus, um outro Estado, um Estado onde, de fato, o Estado brasileiro oficial não tem nem acesso. Vejam que há pouco tempo um Uber também foi entrar por engano na comunidade, teve que pedir desculpa, quase foi morto, ou seja, é quase um Estado independente. Agora, nessa ideia de criar o reino de Deus na terra, de limpeza, etc., nós sabemos também que isso tem um preço alto, né? Ele controla o preço do gás, o preço da internet, lá tudo é mais caro para a comunidade. É um reino motivado pelo terror. Para a comunidade melhorou? Bom, em primeiro lugar, é muito difícil saber a opinião mesmo da comunidade em geral, porque é uma comunidade que jamais vai falar mal, jamais vai questionar se ela vive com medo. Há várias notícias de quando eles fazem justiçamento, quando eles matam alguém porque acreditam que a pessoa não está alinhada a eles, em que a população nem a polícia muitas vezes pode chamar com o medo que tem desses sujeitos. Então é um Estado, digamos assim, que dá com uma mão e aterroriza com outro. Até porque tudo tem que pedir autorização para um sujeito que é bandido. É até interessante, porque uma das coisas que as pessoas elogiaram muito é que abriu um supermercado grande lá e que antes não podia abrir. Abriu porque teve o alvará do Peixão, né? Quer dizer, para funcionar na comunidade, você tem que pedir ali a autorização, e aí, é claro, os preços ficam um pouco mais altos, porque tem que ter ali, né, um ajuste de contas. Nada é de graça nessa comunidade. Então, é uma comunidade que precisa ser libertada, mas ser libertada pelo Estado, e não por criminosos. A gente pesquisou muito sobre esse caso, né, e a gente vê que no Rio de Janeiro, nas comunidades, sempre houve uma ligação entre o crime e religiões em geral. Num primeiro momento, assim, se falava em religiões de matriz afro, né, em que os traficantes buscavam lá, né, a força de Ogum, eles fechavam o corpo, eles pegavam lá São Jorge Guerreiro, e de repente há uma migração, né, lenta e gradual para essa ideia de uma influência evangélica sobre isso. Só que, diferentemente daquele momento em que havia essa religião de matriz afro e que se aceitava bem outras religiões, nesse momento atual, em especial ali no Complexo de Israel, não se aceita outras religiões, em especial religiões de matriz afro. Então, o Peixão, ele mandou fechar todos os centros de Umbanda e Candomblé daquela região, inclusive expulsou pessoas que praticavam essas religiões, né, porque ele não aceita que se aplique outras religiões, né, salvo o cristianismo. Existe uma discussão na mídia se ele também é contra igrejas católicas, isso ficou meio em dúvida no que aconteceu ali,
mas ele realmente não aceita religiões de outras matrizes, né, e principalmente de matrizes africanas. Então, esse traficante cria na comunidade um estado à semelhança de um talibã, um estado teológico que comanda todos os aspectos da vida dos seus moradores. O que eles podem acreditar, tem que ser cristãos, o tipo de roupa que eles usam. Dizem que houve um controle nas roupas mais ousadas, por ser uma comunidade evangélica. Dizem que os bailes funks foram regulamentados, né, de como é que funciona, de como é que não funciona, e uma coisa mais dentro de uma concepção religiosa. Há até aspectos, Rodrigo, bastante interessantes, porque ele proíbe o crack. Ele diz que crack não é uma droga que dá para aceitar a venda. Então ele não vende e nem deixa as pessoas da comunidade consumirem. Mas o mesmo ele não faz com maconha, né? Que ele chega a dizer que a maconha vem da natureza, então é outro aspecto, nem cocaína. Além disso, a exploração, então, do público é geral. Segundo a polícia, né, Sandro, hoje essas facções lucram mais dinheiro explorando seus moradores do que no tráfico de drogas. Então é realmente, como o Sandro está dizendo, é uma benesse disfarçada, porque na verdade eles exploram o povo deles e dão migalhas para dizer que não, estamos cuidando de vocês, fiquem tranquilos. Quando nós falamos que é um pastor evangélico que faz isso, dentro da sua interpretação dessa associação entre conquista de território e que se justifica para implantar aquele microestado mais ligado à religião, é evidente que isso é uma exceção das exceções dentro do movimento evangélico. Ele não é os outros pastores, na sua imensa maioria, é claro, que acham essa interpretação absurda. Até lembrando que vários movimentos evangélicos sempre tiveram uma presença muito grande dentro das penitenciárias, justamente no sentido contrário, de tentar resgatar sujeitos que estão no meio do crime. Rodrigo, e esse peixão, já como ele é dotado de tantas virtudes cristãs, eu imagino que ele deve viver numa situação bastante humilde, assim como seu povo. É isso? Sandro, a polícia foi fazer uma busca para pegá-lo, descobrindo que ele morava e foram pegá-lo lá. E quando a polícia chegou, foi surpreendida, porque a casa dele era um palacete, assim. Ela tem... Nós estamos mostrando para vocês aí. Olha esse lago artificial, surpreendente. Casa por dentro, ou mármore. Aqui, ó, uma tomada da casa por fora. Ali a piscina com o símbolo de Israel, os peixes, o símbolo dele, coisa de milionário. Quando a polícia chegou, ele não estava mais em casa. O Peixão, segundo consta, é um cara muito inteligente. Ele botou pela favela toda diversas câmeras, ele utiliza drones para vigilância, então ele monitora em tempo real toda a comunidade. Então não é aquela coisa do fogueteiro, soltar um foguetinho que a polícia está chegando, não. Ele tem imagens de câmera de toda a favela. E uma coisa interessante, Sandro, quando ele tomou essa cidade alta, foi uma operação de guerra que surpreendeu muita gente, porque ele utilizava drones soltando bomba, igual se usa agora na guerra da Ucrânia, mas ele fez isso em 2018, era uma novidade, assim. Então ele é um cara muito ligado à tecnologia, então é muito difícil pegá-lo porque ele monitora tudo. Então eles vivem nessa situação com esse diferencial. Lá em cima da caixa d'água tem uma enorme estrela de Davi, bandeiras de Israel em vários lugares, uniformes do exército israelense. De alguma forma, eles confundem a ideia do Israel bíblico com o Israel hoje, o Estado político. Então, o que nós temos aqui é um traficante que interpreta a Bíblia de uma forma bastante simplista. Se ele acredita na sua interpretação ou não, o importante do ponto de vista prático é que ele utiliza isso, inclusive, para tranquilizar a consciência dos seus soldados, dos seus matadores. Porque, um dos grandes problemas quando a pessoa comete crime, muitos deles, é claro, têm remorso, às vezes são educados num lar religioso, de repente estão matando pessoas, etc. Mas
com essa ideia de ser um crime sagrado, também ajuda os sujeitos a se sentirem numa missão, igual a soldados quando matam o inimigo. Se a pessoa no dia a dia, né, ela mata alguém, ela é um homicida, né, ela é alguém que tem que ser julgado e preso. Agora, numa guerra, o sujeito vira um herói. Então, a ideia dele é transformar justamente aqueles criminosos em heróis religiosos, o que é um absurdo. Mesma coisa os traficantes, né? Muitos se convertem só para poder participar do movimento, porque se tu não for convertido, o peixão não te aceita no movimento dele. Então, se imagina que muitos dos traficantes não são verdadeiramente convertidos, são pessoas que se dizem como tal só para fazer parte do movimento. Isso até parece muito com a conversão para organizações criminosas dentro do sistema prisional. Quando o sujeito entra lá, às vezes ele não pertence a nenhuma facção, aí ele tem medo de todas, aí ele cai lá numa ala junto com determinada facção, ele até para se proteger, não é necessariamente que ele queria se converter, mas que aquela conversão garante alguma coisa para ele naquele momento, de segurança, etc. Não é à toa que é feito batismo, né? Se usa o termo também batismo para o sujeito entrar para essas organizações criminosas. A diferença é que quando eles quiserem sair, vai ser muito difícil, porque aí eles devem muitos favores ao pessoal lá de dentro, né, ao pessoal criminoso lá de dentro, e ficar devendo para essa gente é algo bastante complicado. A notícia sendo, inclusive, que quando eles tomaram a Cidade Alta, eles obrigaram os próprios seguidores da Umbanda e Candomblé a quebrar os seus símbolos religiosos, como para mostrar que estão errados e quebram e tal, e expulsaram os caras dali. E aí picharam na parede do centro de Candomblé Jesus é o dono do lugar, para dizer que agora era deles, não era mais do Candomblé. Então a violência, como tu disseste sempre, é extrema. Então essa história de que eles são bonzinhos é só o discurso, porque na prática a violência impera o tempo todo. Todo pensamento radical de que a verdade é minha, eu tenho a verdade e vocês não têm, ele é extremamente perigoso, extremamente opressor. Vejo, nessa questão de quem é que está certo na interpretação das escrituras. Veja, nós estamos há mais de 2.000 anos, vários especialistas, várias religiões, de tudo quanto é matriz, tentando interpretar qual seria a palavra, por exemplo, de Jesus ou do Antigo Testamento, o que exatamente ela diria, qual é a interpretação correta, e não chegamos a uma conclusão. Então, uma pessoa que chega à sua interpretação é uma coisa, mas que quer impor como a única verdadeira, isso mostra, sobretudo, uma grande insegurança. Porque a verdade, como se diz, a verdade ela vai, né, se construindo e vai vencendo interpretações ou situações que não tem nada a ver. Agora, se eu preciso armar essa minha verdade, é porque eu não confio nela. Então, é isso que a gente vê em muitos desses movimentos de destruir a religião do outro. Teve um tempo que os evangélicos eram mal vistos nas comunidades, mas depois foram aceitos. Não podem repetir a ideia de exclusão. É o protestantismo, né, de onde vai vir as interpretações evangélicas. Depois, é uma religião que começa com muita intolerância por parte dos católicos, né? Então, a humanidade tem que aprender que essa questão de excluir os outros nunca deu certo. E essas interpretações, sobretudo das palavras ali de Jesus, que são favoráveis a um Jesus que só quer guerrear, a um Jesus que justifica toda a maldade humana porque ele tem um projeto. Se Jesus quisesse isso, ele teria vindo como rei, não como um carpinteiro, né? Se ele quisesse ser
o conquistador por excelência, ele não teria escolhido para nascer numa cidadezinha pequena que ninguém conhecia muito bem na época. Então, isso tudo já mostra que essas interpretações, elas são muito longe da ideia do amor ao próximo, etc., né? Em hipótese alguma, nós podemos usar, me parece, toda a tradição cristã para justificar a opressão, para justificar a prática de crimes, para justificar a venda de drogas, para justificar a conquista de território mediante força, porque isso é justamente o inverso de uma ideia de aceitação do outro que parece que era muito presente no pensamento de Jesus. Teve uma operação recente que a polícia invadiu lá a área para justamente combater o roubo de cargas e o pessoal do Peixão atirou em direção às vias públicas, matando 3 pessoas completamente aleatórias, assim, como forma de tentar tirar a polícia da comunidade. Quer dizer, qual é o sentido disso? Em síntese, nós podemos afirmar que não faz qualquer sentido em Jesus querer ser dono de uma boca de fumo, em Jesus querer abençoar armas, em Jesus patrocinar roubo de carga, destruição de vidas. Não faz o menor sentido essa apropriação criminosa. Já é ruim ser criminoso, agora ainda ser criminoso em nome de Deus, aí é o fim de qualquer decência. Eu acho que é isso, foi um episódio diferente, pessoal, tratamos de uma coisa um pouco diferente do que a gente sempre faz, porque nos assustou um pouco esse fenômeno justamente dessa obrigação de que a comunidade tem uma religião específica. Assustou bastante essa ideia de tornar uma espécie de Estado Islâmico, né? Uma coisa maluca assim. E obrigado, pessoal, até o próximo episódio. Valeu! Isso. Obrigado, pessoal. Não deixem de curtir, compartilhar, se inscrever, porque isso nos incentiva a pesquisar, debater os casos aqui com vocês. Muito obrigado e até a próxima. Oi. Ficou legalzinho.